Fala nação, estamos chegando na área com mais um conteúdo polêmico, ainda sobre o risco de rebaixamento envolvendo Internacional, Vitória e Santos. Para tudo, o campeonato está pegando fogo. Trouxe um recorte do André Henning, do Luizinho e também do Ricardinho Martins, que avaliam a situação desses clubes envolvidos na reta final aí do Brasileirão. É data FIFA, pausou o campeonato, ansiedade sobe, calculadora tá na mão e o debate continua. Bora verificar o que vai estar sendo falado aí sobre os envolvidos. Será que o Neymar consegue livrar o Santos? Santos com Neymar é um, sem Neymar é outro. Uma andorinha só vai fazer verão? Vamos conferir o debate e reagir juntos ao que foi falado sobre a reta final do Brasileirão. Vamos lá. Falando da situação do Santos voltando, né? Ela é pior que a de 2023, cara. Ela é pior que a de 2000, porque 2023 a gente tem uma data FIFA e aí tem 4 jogos na volta, né? No primeiro jogo da volta, o Santos empata com o Botafogo no Rio de Janeiro. E aí depois o Santos toma 3 porradas seguidas e cai. Assim, eu tô sendo muito franco, torcedor do Santos. Eu tenho dúvidas se o torcedor do Santos vai ver o time de novo fora da zona, porque o Santos era o porteiro da zona. O Santos foi participar da zona e colocou o Vitória como porteiro da zona. Eu tenho muitas dúvidas se o torcedor do Santos vai ver o Santos fora da zona do rebaixamento de novo. O, Só tem um o, jeito, cara. Só tem um jeito. Se o Neymar ajudar, senão já era. É, acho que com 42 parece ser um pouco mais, né? Você vai ter 30%. É Então, 43, André. Acho que a continha vai ser eu 43 também esse acho. ano. Eu também acho. Para 43, o Santos vai precisar correr atrás de 10 pontos, fazer uma mágica. Tem 4 jogos em casa. O Vitória, se a conta for 43, vai precisar de 8 pontos. E o Internacional, que tem 37 para 43, vai precisar de 5 pontos. Então, a situação é mais difícil para o Santos, que precisa de 10, enquanto Vitória precisa de 8, Internacional precisa apenas de 5, considerando a conta para 43. Porque 42 vai ficar demais. 30% de chance de cair vai ficar Já é uma demais. chance considerável. Com 41, velho, você vai ter mais de 50% de chance de cair. Claro que isso aqui vai alterando, dependendo do número de pontos que são conquistados e tal. Na segunda-feira a gente vai vir aqui e vai ter uma outra tabela. Exatamente, assim, rodada a rodada. Digamos que o Santos perca para o Palmeiras e perca para o Mirassol. Isso aí vai cair totalmente. Então, é considerado aí projeção e não número de pontos realmente disputados. Mas vamos considerar 43, tá? Vamos considerar 43 que você vai ficar com 11% de chance de cair. Ainda é uma chance, mas vamos lá. O Santos tem 33. Ou seja, ele precisa encontrar 10 pontos aí. Vamos ter boa vontade com o Santos aqui, ô Ricardinho. Se fosse há tempos atrás, eu garantia para você que não caía com 4 jogos na Vila. Garantia. Garantia. Hoje eu não garanto nada. Nada. Mas essa é uma informação importante. O Santos tem. A sequência é Flamengo, Palmeiras, Mirassol, Inter, Sport, Juventude e Cruzeiro, tá? E eu vou falar com calma para vocês entenderem. Os 4 jogos em casa, aí, ó, são Palmeiras, Hum. Mirassol, Sport e Cruzeiro. Para mim, perde para o Palmeiras, empata com o Mirassol, podendo risco até de perder também, pelo momento do Mirassol, né? O Mirassol mirando um G4. Tem o Santos, o Sport, quer dizer que já vem rebaixado. O Sport, né, na próxima rodada, vai enfrentar o Flamengo. Se não vencer, o Flamengo já vai estar rebaixado. E para mim é um jogo que tem que contar a ponto do Sport, né, que é o último colocado. E o Cruzeiro, que vem no final do campeonato, já de olho daqui a 3 dias na final da Copa do Brasil, né? Bora verificar aí. Eu acho que de 12 a disputar, o Santos consegue vencer Sport, 3 pontos, empata com o Mirassol, vai a 4 e 3 pontos que consiga aí na camaradagem com o Cruzeiro, vai a 7. Porém, ele precisa observar também os adversários. O Santos fazendo 7 vai precisar que a Vitória faça menos e que o Internacional também muito menos. Não depende só de si o Santos, né? Ganhando os 4 em casa, fazendo o dever de casa, o Santos escapa. Porque aí o Santos iria a 45. Com 45 ele tem 0,4% de chance de cair. Se ele ganhar os 4 em casa, o Santos escapa. Agora, como disse o Ricardinho, não tem feito o dever de casa. Então vamos lá, Ricardinho. Palmeiras em casa. Ferro. Palmeiras vai jogar sem vários convocados. O Santos virou freguês do Palmeiras de carteirinha. O Santos não ganha do Palmeiras nem no Paro Ímpar mais.
Neymar vai jogar. Ah, tá bom. É a única esperança que eu tenho. Cara, eu não sei se é bom com o Neymar ou sem. Contra o Flamengo, o Neymar estava em campo, o Santos não tinha feito nenhum gol. Neymar foi substituído, Santos tirou 2 gols da cartola e se tem mais tempo, empata o jogo com o Flamengo. Então não sei não. Às vezes deposita muita expectativa em um jogador e acaba, né, sendo frustrante, como tem sido com o Neymar em campo. Essa volta do Neymar é terrível para o Santos. Mirassol em casa. 1 ponto. Concordo. Ok. Inter fora. 1 ponto. São 2. Sport em casa. 3 pontos. Concordo. Vai a 5. Juventude fora. Juventude vai estar rebaixado, vai ter que ganhar o jogo. 3 pontos. Discordo. Discordo. Juventude é o time que está dentro da zona de rebaixamento, tirando o Fortaleza, e que tem buscado recuperação, tem lutado, vai deixar para decidir a vida no finalzinho. Não acredito que o Santos hoje tenha mais emocional. A gente não está falando de futebol. Futebol por futebol, né, não tem lógica. Se fosse assim, o resultado era decidido antes mesmo do início da partida. No papel, o Santos tem time para ficar do meio para cima, mas não é assim que funciona, né? Talvez aí esse Juventude que o Santos está pensando que é fácil, que vai conquistar ponto, jogando no Alfredo Jaconi, um Juventude que venceu o Vasco da Gama fora de casa, tem vencido suas partidas em casa também, tem tido uma reabilitação importante. Eu discordo, eu acho que toma ferro do Juventude sim. Foi a 8. E aí você decide contra o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro há 3 dias de jogar a semifinal da Copa do Brasil. Esse será que vai ser o jogo o fiel da balança, ô Ricardola? Eu acho que sim, André. Eu acho que sim. Eu acho que esse jogo aí define o Santos de novo, com a possibilidade de se salvar na Vila Belmiro. Só que vai chegar aí, cara, empatado com o Vitória, 1 pontinho pra lá, 1 pontinho pra cá. O Internacional também 1 ponto pra cá, 1 ponto pra lá. E aí, meu filho, vai ser acho que um domingo nesse negócio aí. Cara, a situação é o seguinte, considerando que vai ter o jogo entre Internacional e Santos no Beira-Rio, se empatarem e o Vitória vencer na rodada, o Vitória vai abrir 2 pontos para eles, porque cada um vai ficar com um e o Vitória vencendo vai a 3, né? E bota 2 pontos de diferença na rodada. Podem, na reta final, ficarem aí lutarem para não cair Internacional e Santos. Mas é cedo demais para cravar que o Santos vai vencer o Juventude, que vai vencer o Cruzeiro. No papel, o Santos é um bom time, porém o mental, o equilíbrio, a reta final do campeonato fala muito e o Cruzeiro, mesmo com a cabeça já na Copa do Brasil, após na 38ª rodada, né, na última rodada, eu ainda acho um fator preocupante para o Santos. Eu estou entendendo aí que o Santos está depositando toda a expectativa no jogo contra o Cruzeiro, o Sport, contra o Juventude também e contra o Internacional. Eu acho complicado, Internacional adversário direto, Cruzeiro tá bem no campeonato, acredito que quer terminar bem também. Vamos ver, acabou aquele tempo da camaradagem, toma lá da cá, me ajude que eu te ajudo. Hoje a questão funciona um pouco ainda assim, mas diminuiu bastante. É bom o Santos jogar a bola para tentar se livrar. Enquanto isso, né, o Vitória corre por fora e pode ver Internacional e Santos brigando na reta final se o Vitória mantiver o aproveitamento e também o Santos e o Internacional empatarem o duelo, né, confronto direto entre os dois. Ali sim, né, o Santos Internacional duelando na Vila, perdão, no Beira-Rio, vai ser fundamental para definir, né, qual dos dois vai escapar. Se empatarem e o Vitória na rodada vencer, vai ser o balizador, vai ser importante aí ficar atento aí a esse confronto. Vamos lá agora, galera, trazer um recorte aqui do Luizinho, um corte do Luizinho oficial, para a gente verificar também um outro debate sobre a situação e a importância do Neymar e como esse Palmeiras chega aí desfigurado, né, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Lembrando que na primeira partida, ou melhor, na partida duas semanas atrás, né, o Palmeiras venceu um confronto que foi difícil. Inicialmente, o Palmeiras empatou o primeiro tempo, terminou 0-0 e decidiu na etapa final com o Vitor Roque. Porém, o Vitor Roque, né, tá com a seleção brasileira. Bora verificar aí como é que vai ficar esse Palmeiras desfalcado para esse confronto que é na Vila e também é o jogo da vida do Santos. Bora verificar o que o Luizinho falou e a gente vai reagindo. Vamos lá.
Mas esse jogo a menos é contra o Palmeiras. Beleza, o Palmeiras completamente desfigurado em virtude das convocações nesse jogo que vai ser disputado no meio da data FIFA. Mas eu não tenho dúvidas de que o Palmeiras, mesmo com um time misto, e não misto porque é misto porque será em virtude de força maior, provavelmente vai entrar em campo como favorito e como um time mais bem organizado e com mais capacidade individual para ganhar a partida. E aí, cara, o único jogador que pode ser o diferencial e o fiel na balança para o Santos não cair se torna o Neymar. E o que a gente pode esperar do Neymar nessa reta final de Campeonato Brasileiro? É um grande ponto de interrogação, porque o último jogo que ele fez, que foi esse jogo contra a equipe do Fortaleza, ele estava voltando de lesão, ele entra na reta final do jogo. Olha aqui que incrível esse pacote. Reta final não, ele entra começa para a metade do segundo tempo e começa mais como um volante, mas fisicamente, claramente, muito, muito longe do que pode entregar. Então ele tenta ali meio que tocar na bola o tempo todo, né? Participar ali de uma situação onde ele pudesse fazer o jogo andar ou tentar fazer o jogo andar. E consegue, obviamente, todas as vezes que ele entra em campo, ele melhora a equipe do Santos. Na maioria das vezes que ele jogou, ele participou bem, fez bons jogos. Talvez o melhor jogo dele na temporada até aqui tenha sido o jogo dele contra o Cruzeiro, mas a gente está falando lá de agosto, né? Ou até contra o próprio Juventude. Enfim, a gente está falando de... E eu narrei esse jogo contra o Cruzeiro fora de casa, a vitória do Santos 2-1. Ou aquele jogo lá contra o Juventude, que ele faz gol, participa e joga bem. Enfim, são poucos grandes momentos. Mas ele vai ter que ser o cara diferencial. E eu tô falando isso olhando para um jogador que nas últimas 4 partidas pelo Santos que ele fez, uma agora contra o Fortaleza e as 3 anteriores lá, naquela sequência de jogos que ele vinha fazendo no finalzinho de agosto e depois em setembro, ele não venceu. São 4 jogos que ele faz com a equipe do Santos e que ele não consegue vencer. Nesse meio tempo tem o 6-0, né? Que já faz tanto tempo pro Vasco lá no dia 17 de agosto. Cara, é o seguinte, eu acho que é depositar demais a expectativa em um jogador só. O Neymar tá jogando só com a camisa, só com o nome, e o esporte é coletivo. Nessa reta final, o coletivo tem que aparecer. É difícil colocar toda a carga em um jogador, e principalmente um jogador que retornou e ainda não mostrou o potencial que jogou, não reencontrou o futebol que vem jogando, não tem uma regularidade dentro de campo. Então eu acho que o Santos está se apegando a algo muito que abstrato e não concreto, né? Vamos ver aí se o Neymar, né, com a presença dele, vai conseguir fazer alguma coisa, mas a expectativa é que esse jogo contra o Palmeiras mesmo reserva, porém, hoje em dia não tem mais aquele... É difícil enxergar aquele negócio de reserva e titular. O elenco é muito rodado, o grupo é trabalhado e quem entra, normalmente, se não joga todos os jogos, sempre vem aparecendo e quando entra tem aquele gás a mais de querer mostrar resultado. Então é um jogo aí complicado e difícil para o Santos, para o Vitória ficar de olho nesse jogo, que o Palmeiras vença, para que o Santos permaneça na zona de rebaixamento, porque esse é jogo atrasado e depois vai ficar tudo igual lá o número de jogos, confronto aí entre Santos e Internacional no Beira-Rio, confronto para a gente ficar de olho também, porque se empatam e o Vitória pontua, vence a partida na rodada, vai ser muito bom para o Vitória que hoje tem um aproveitamento de 40,48%, muito melhor que o aproveitamento do Santos. No retorno, o Santos tem aproveitamento de rebaixado, aproveitamento ali de vice-lanterna, né, 19ª posição. Então são números realmente de time rebaixado, que está se apegando ao Neymar, que está buscando em um jogador resolver todos os seus problemas e tem visto ali na reta final do campeonato Juventude tentando sair, um Vitória com aproveitamento melhor e o Internacional precisando de poucos pontos. Considerando 43 pontos, o Internacional precisaria de mais 5 pontos, ele que tem 37 para 43, ia precisar de mais 6 pontos, o Internacional. O Vitória tem 35, né, precisaria de 8 pontos, e o Santos tem que correr atrás de 10 pontos, tem a situação mais difícil, vai enfrentar o líder do campeonato, tem confronto direto contra o Internacional, tem toda uma situação envolvendo o psicológico dos jogadores. Então, vai encontrar também um Mirassol, que está recebendo bicho dobrado por vitória, bicho dobrado por permanência, bicho dobrado e alto, né, por vaga na Libertadores. Então
é um fator aí que a gente precisa avaliar rodada a rodada. Eu acho que, apesar do Santos ter um jogo a mais, ainda é o alerta ligado, ainda é complicado, e principalmente quando a gente observa que os concorrentes estão unidos no grupo para sair da situação e o Santos está buscando a saída em um jogador, buscando a força no Neymar, que o Neymar resolva o problema e talvez não encontre força no Neymar para tirar o Santos dessa situação. Então, pessoal, tá aí um giro de notícias do André Reni, do Luizinho e também do Ricardinho Martins, falando sobre essa reta final, reta pegando fogo, pausa da data FIFA, calculadora tá ligada, ansiedade a 1000, né? E o debate não para nessa data FIFA, a gente falando ainda sobre os personagens que brigam para escapar da zona de rebaixamento. Faltam 5 jogos para uns, 6 para outros, pouco menos de um mês para o final do campeonato e vai afunilando. E eu gostaria que vocês comentassem quem cai, quem não cai, quem tem a tabela mais difícil. O Neymar vai conseguir resolver o problema do Santos. Nesse momento é mais coletivo ou individual que resolve essa situação? Vou deixar com vocês aí no chat, minha opinião está aqui também. Vocês acabaram de verificar a nossa reação e agora é com vocês aí no chat do YouTube. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima programação aqui no Redação. Tchau, pessoal.